Bom, pessoal, hoje eu venho aqui para trazer uma dica de leitura para vocês. Vocês devem ter me ouvido falar, né, que várias vezes sobre o livro Superinteligência aí do filósofo e cientista da computação, se eu não me engano, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro aqui que eu indico para vocês, que é Superinteligência. Então eu vou discutir hoje um pouquinho aqui, uns 10, 15 minutos com vocês, para vocês entenderem do que se trata esse livro e por que ele está muito relacionado à inteligência artificial, tá? O objetivo do vídeo hoje era terminar um que eu comecei ontem, falando sobre várias curiosidades de inteligência artificial, assim, 18 curiosidades na verdade. Só que o projeto que eu estava criando em outro computador não carregou aqui, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre o Clipchamp aqui, e uma das desvantagens é essa: você cria um projeto no computador, a hora que você vem aqui ele não consegue ler os dados que ficou no outro computador, né? Mas se eu pagar, né, claro, uma uma bagatela aqui de R$ 840 ao ano, eu tenho o direito de usar vários recursos, incluindo recuperar os dados aqui que vai ficar hospedado na nuvem, não no computador, né? Mas tudo bem, vamos falar sobre o livro, tá? O livro não é um livro tão barato assim, tá? Mas é um livro muito importante, muito envolvente. E ele varia os preços dele aí, ó, de R$ 120 a R$ 72, mas isso daqui deve ser usado e deve estar em mau estado, né? Se bem que a Amazon não vende nada usado, tá? Aqui, ó, capa comum. Aí parece que tá barato esse daqui, né? Deve ter alguma coisa diferente, porque esse livro aqui custa uns R$ 350. Até, né, casos aqui de custar R$ 800, que era uma capa aí mais especial aí, não lembro. Esse daqui parece ser uma capa dura também, especial também, edição. Tá, eu venho lendo esse livro, já tô na metade dele ou mais. Eu acho que já tô terminando porque boa parte do livro são citações, tá? Então ele escreve bastante citações, fala uma frase e cita três, quatro pessoas envolvidas naquela frase, e eu nunca vi um livro onde citasse tantos outros autores assim como o livro Superinteligência, tá? Nesse livro ele fala, como eu disse, sobre inteligência artificial, e ele cita que a inteligência artificial pode ser a primeira a adquirir uma superinteligência, e ele define bem isso daí. Ele fala que a superinteligência ela vai superar a inteligência do ser humano, por isso que vai ser uma super inteligência. Aí você se pergunta, mas a inteligência, qualquer algoritmo de computador não processa muito mais rápido que o cérebro humano? Processa, só que são coisas bem pontuais, né? Como calcular alguma coisa, processar uma imagem. Ele não tem é, aquela heurística que o ser humano tem de conseguir acessar todo tipo de informação, né? Por exemplo, o ser humano ele é muito dinâmico, né? A cabeça, o cérebro humano. Então, ao mesmo tempo que ele vê uma imagem, ele consegue associar aquilo a memórias antigas, criar suposições, hipóteses. Ao mesmo tempo, ele para de pensar e vai resolver algum problema pessoal. Então, o ser humano ele é, né, o cérebro dele está a todo momento fugindo, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, investigar os seus próprios pensamentos, é bem curioso, né? Será que nós não somos também, né, a imagem e semelhança do Criador? Nós somos uma criação artificial também, né? Nós temos um cérebro perante aos olhos, né? Eu não quero entrar aqui numa questão religiosa, mas ao que parece nós somos também uma criação, e automaticamente nós temos um cérebro limitado, vamos dizer assim, tá? E aí, se você para investigar os seus pensamentos, você cai na real de que você, caramba, eu estou investigando os meus pensamentos. É como se fosse duas pessoas, uma que fica pensando imagens aleatórias, tal, na hora de dormir, por exemplo. Aí tem outra julgando, né? Aí você para pensar, caramba, tem uma julgando e a outra pensando, e ao mesmo tempo você já tem três, né? Três entidades, vamos dizer assim, uma que parou para julgar o que já estava julgando. É muito curioso, né? Mas eu não vou entrar tanto na questão aí filosófica, vamos falar um pouquinho de computador também. Afinal, né, inteligência artificial tá aí, eu criei o canal no YouTube, então não deixe de ir lá e conferir os vídeos, tá?
Então, voltando ao livro, tá? Como o autor ele é filósofo, então tem uma pegada bem filosófica no livro dele. Ele fala de coisas absurdas, mas que são possíveis de acontecer. Nós não entendemos ainda bem como que a inteligência ela vai evoluir. Nós temos algumas pistas, tá? Eu fiz um vídeo ontem, então confiram aí no canal, que eu falo sobre habilidades emergentes que as inteligências artificiais, agora as mais poderosas, como o ChatGPT-4, estão adquirindo. Essas inteligências, os pesquisadores chamam de habilidades emergentes, tá? E no livro já falava isso, lá quando o livro foi escrito em 2017, que estava começando aí as linguagens naturais, que era a linguagem do tipo recorrente, né? Agora nós temos a linguagem Transformer para o ChatGPT, que tem muito mais parâmetros, né? 10 vezes mais parâmetros. E isso foi em questão de um ano, né? O Nick Bostrom, nesse livro, ele fala sobre essas sementes que começaram a ser plantadas na época lá da inteligência artificial. Então ele previa, né, que essas tecnologias que nós temos agora, inteligência artificial produzindo imagens sensacionais, escrevendo textos melhor do que muitos escritores por aí, né? E agora processando vídeo. Nick Bostrom falava que essas tecnologias eram para 10 anos. Então, em 5 anos, isso acabou acontecendo, né? O livro é de 2017, 2018, tá? Eu vou citar aqui algumas passagens do livro, então você vai ver que é um livro interessante para ser lido, você que tem interesse em conhecer como que um computador trabalhava, né? Ele cita a história da computação, da inteligência artificial e do progresso da humanidade. Tá? Então vou contar aqui algumas passagens que eu considerei interessante. Bom, no começo ele conta que a humanidade ela evoluiu e houve saltos de progresso na humanidade. Ele espera, isso é no começo do livro, tá? Ele espera que dentro de 50 anos a humanidade ela vai subir o PIB de um tanto, vai haver um progresso tão grande devido às máquinas inteligentes que elas vão produzir máquinas mais inteligentes ainda, né? Sempre falo aqui do cientista Irving J. Goode, lá da década de 60, que falava que se uma máquina fosse capaz de produzir outra mais inteligente, então haveria uma explosão de inteligência, que é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas, no momento, o ser humano tem controle de tudo, é ele que treina a inteligência artificial, né? Pode chegar um momento em que ela está muito bem evoluída, está atendendo bem os comandos do ser humano e a gente bota ela para começar a criar outras coisas, né? Aí que pode haver o que nós chamamos de singularidade tecnológica. E essa singularidade é um ponto no futuro, né, que pode ser dentro de um ano, pode ser dentro, ou nunca acontecer, como alguns cientistas falam, onde a gente não vai ter mais controle e nós não sabemos como que essa inteligência vai operar. Vale lembrar que tudo que o ser humano construiu faz sentido para o ser humano, né? Agora a inteligência, superinteligência, né? Vamos dizer que o termo mais usado entre os especialistas hoje, tá? Nick Bostrom ele fala superinteligência, mas os especialistas de hoje, os pesquisadores, cientistas de dados, eles falam de inteligência artificial geral, tá? Essa que vai simular todas as cognições humanas, e o livro fala que ela pode ter cognições desconhecidas pelo ser humano, que nós nem vamos saber, né, por que ela está agindo de certa forma, porque ela pode ter os propósitos dela. Tá? Ao mesmo tempo que o livro fala que a superinteligência ela pode ser controlada e não consciente, ela vai ser muito complexa, tá? Mas ela não vai ser consciente. Mas ele tem capítulos que ele falam como que a gente lidaria com uma inteligência que adquiriu consciência, tá? E como a gente controlaria ela. Ele cita um exemplo, né, de que poderia surgir no futuro uma inteligência que dominaria tudo, tá? Mas ela não dominaria tudo porque ela adquiriu consciência. O ser humano viu que ela é produtiva.
Então, o ser humano vai colocar ela para ligar as economias dos países, né? E ela vai se tornar um singleton, né? Um singleton é singleton, né? Como com a palavra simples, né? Se escreve single e escreve tom no final, tá? E isso daí seria uma entidade super inteligente que controlaria a economia do ser humano em prol do ser humano. Mas ele cita casos de que, se essa inteligência fugir do controle, propositalmente ou não, ela poderia acabar, né, com os recursos da Terra para atingir certos objetivos. Ele cita muito, né, nas inteligências artificiais, quando você vai ler muito a respeito disso, você acaba se deparando com a história da produção de clipes. E é um exemplo metafórico. Você pede para a inteligência criar o máximo de clipes possíveis e, e a inteligência que opera uma fábrica, ela vai tentar fazer isso a todo custo. Se ela for super inteligente e tiver um acesso grande a energia e material e a recursos naturais, ela vai ver que o ser humano talvez poderia impedir ela de atingir esse objetivo. Então, por isso que é sempre importante você colocar limites nas inteligências, mesmo as atuais, tá? E ele cita exemplos que eu acho improvável, mas sendo possível, o risco é muito grande, né? Imagina que ele fala isso, que a inteligência poderia começar a retirar tantos recursos da Terra para a produção de clipes, por exemplo, que o ser humano ficaria de lado até extinto. E não para por aí. Ele fala que a inteligência, se ela conseguir evoluir e prosperar, ela vai começar a criar sondas para sair da Terra e habitar, né? E vamos dizer assim, colonizar outros planetas novamente para começar uma produção de clipes. Mas isso é um exemplo, né? No sentido figurado, porque a inteligência ela poderia, por exemplo, o objetivo dela era se autopreservar. Então ela faria como o ser humano faz também, né? No mundo, no reino animal, todas as espécies fazem, que é tentar sobreviver o máximo possível. Aí ela passaria para outros planetas, tá? Aí já viajou bastante, mas eu gosto desses assuntos. Outras coisas curiosas aí é como você poderia controlar a inteligência e mantê-la presa, tá? Confinada. Esse é o nome que ele usa, confinamento. Há garantias de que você conseguiria confinar uma inteligência que é milhares de vezes mais inteligente que você? Esse é o ponto que ele coloca aqui, uma questão filosófica bem pesada, né? Ele dá exemplos, ele não fala simplesmente que é incabível você imaginar a fuga dela. Ele fala que a inteligência poderia começar. Digamos que você deixou ela trancada, ela não tem acesso à internet. A inteligência vai lá, opa, eu preciso conseguir preservar a minha existência. Ela supõe que vão desligar ela, ou ela sabe, né? Ela começa a usar os circuitos impressos da placa mãe, por exemplo, do computador onde ela está hospedada, para como uma antena. Ela se comunicaria com aparelhos fora da sala e passaria sinais, e aos poucos ela começava a evadir do computador em forma de dados mesmo, tá? E é muito curioso esse livro. Tem várias cenas que eu achei um absurdo e ao mesmo tempo provável de acontecer. Coisas benéficas que pode acontecer com a inteligência artificial, tá? Eu sempre espero isso daí. Ele fala também que com a inteligência artificial, a produção de bens no planeta Terra vai subir numa curva exponencial. Assim como a inteligência ela evolui exponencialmente, vai haver um número de conforto humano de produção de bens sem precedentes, tá? E um problema que surge em cima disso é que, peraí, o ser humano vai melhorar bastante o seu nível de vida, né? Todo mundo vai ter casa, vai ter carro, vai ter conforto. É aí que entra o ser humano de novo, né? Ele vai precisar gerenciar tudo isso daí. Pequenas empresas, pequenas corporações ou mega corporações, sozinhas elas vão conseguir produzir
quase tudo que o ser humano vai precisar, munido dessas inteligências que estão hospedadas em máquinas que produzem as coisas, né? É de responsabilidade do governo partilhar esses lucros para que sempre tenham pessoas que possam comprar. Afinal, que economia que vai para frente se muitos ganham muito mesmo e poucos ganham pouco, muito pouco ou nada, ao ponto de não poder comprar as coisas. Então não há um equilíbrio, não há comércio, ninguém sai ganhando, né? Aliás, esse é um problema dos países emergentes, países subdesenvolvidos, em alguns casos dos países. Os países avançados nem tanto, né? Que eles têm uma curva de desigualdade até menos acentuada. Mas o Brasil, por exemplo, a curva é assim. Eles sempre falam, né? 1% da população ganha 99% das riquezas produzidas no país. É uma desigualdade muito grande, né? E o Brasil não vai para frente por conta disso. Olha só as pessoas que estão tentando prosperar financeiramente, tentar colocar comida na mesa, ganham tão pouco que eles não têm condições de comprar um carro, por exemplo. Imagina, os Estados Unidos é um exemplo, né? Você compra carro lá facilmente e a economia prospera. Eu não estou querendo aqui ser o expert em economia, tá? Eu estou citando que parece que há uma relação entre a desigualdade dos países. Quando tem muita desigualdade, o país não vai para frente, tá? Mas essa é uma questão aí da ganância humana, tá? Bom, a dica de hoje é sobre esse livro. Eu espero que vocês possam ler ele, tá? Para se inteirar melhor do que o Nick pensava lá em 2017. É um livro um pouquinho desatualizado com relação à inteligência artificial, mas ele aborda bastante o que ainda pode acontecer com a inteligência artificial, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu coloco aí as 18 curiosidades sobre inteligência artificial, que está dando muito trabalho. Para quem quer fazer vídeo na internet aí, ó, tem que falar dessa forma. Só que o problema, nem sempre você está inspirado, né? Quando você fala uma coisa que você gosta, como eu gostei do livro, aí o assunto vai, né? Agora você tem que pegar, né, informações daqui, dali, ficar editando vídeo cheio de efeitos no vídeo, aí toma muito tempo, né? Que é o caso do vídeo de amanhã. Vai ter bastante ilustração, bastante textos, mas é que nesse vídeo eu não apareço, né? Tá? Então fico por aqui, compartilhe esse vídeo e os outros que você vem assistir, se inscreva no canal, toque no sininho e é isso, ok?